Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastora Vanessa, Ai Samarone, Kátia, Luziene, Felipe Santiago. Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus, né? Vamos esperar o pessoal entrando aí. Um bom dia de paz a todos. Que Deus abençoe a todos por isso, de estarem aqui conosco. Avisa, tá bom? Se tá dando para ver direitinho. Glória a Deus. Hoje tá um dia lindo, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Um dia lindo, um dia de sol. Deus. Vamos aguardar uns minutinhos, tá, irmãos? Rapidinho, só esperar mais um pouquinho os irmãos que estão entrando aí. Uns 5 minutinhos de tolerância. Daqui a pouco a gente começa a orar. O comentário não tá. Pai do Senhor, Samarone. Bom dia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Tá subindo sozinho. Cada domingo é uma história eu aqui, né, irmãos? Não tá subindo sozinho, tem que ficar mexendo aqui. Sei lá. Glória a Deus. Por que será que não tá subindo sozinho? Os comentários. Vamos ver. Bom, gente, se eu não ver o comentário dos irmãos, é porque eu tô tendo que rolar com a mão. Ele não tá subindo automático. Não sei por quê. Então, se passar algum comentário aí durante a aula, os irmãos me perdoam. Não tá subindo, não vai dar pra ficar rolando toda hora. Eu não sei, cada hora é uma coisa, eu não sei o que acontece. Mas, enfim. Já é 9h03, né? Vamos aproveitar, então, que já tem alguns irmãos aí conectados. E já vamos fazendo uma oração, né? Pra gente dar início à nossa aula de hoje. Enquanto oramos, já vai dando tempo de mais alguns irmãos entrarem. Amém? Então, ore comigo aí, na sua casa, onde você está. Faça essa oração juntamente comigo. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pelo fôlego de vida, por mais essa manhã de domingo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento com cada um dos meus irmãos, Senhor. Por estarmos reservando os primeiros momentos desse domingo para estar refletindo, meditando na sua palavra e juntos crescendo, né, Pai? Na graça e também no conhecimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos instrua, que o teu Espírito Santo conduza essa aula de hoje, a fim de que todos cheguemos ao conhecimento da verdade, segundo a iluminação do teu Santo Espírito. Que não seja o meu intelecto, que não seja o que eu acho, mas que à luz da tua palavra nós possamos entender a sua boa, agradável e perfeita vontade através dessa meditação desta manhã. Cobre com teu sangue os meus irmãos que estão conectados, as suas famílias. Que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos. Por qualquer motivo, Senhor, de força maior, não estão conectados nessa manhã conosco. Mas que o Senhor os abençoe de forma igual. Que o Senhor renove as forças da igreja. Que o Senhor acrescente a fé. Que o Senhor sustente o teu povo a prosseguir e a perseverar, Senhor. São dias difíceis, Senhor. Mas com Cristo nós somos mais que vencedores.
e somos capacitados pelo Senhor para passar por esse tempo de adversidade e chegar lá do outro lado, assim como o Senhor fez Israel atravessar o mar. Eu sei que o Senhor será conosco também nesta situação em que estamos vivendo. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe aqueles que estão com seus entes queridos enfermos, com aqueles que estão passando por um momento de luto, que o Teu Espírito Santo Consolador possa estar agraciando essas famílias, consolando, confortando, renovando as forças, acrescentando a fé, ajudando a prosseguir, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Olha, aí os comentários não sobem mesmo. Não sei o que fazer. Não tenho a menor ideia do que eu poderia fazer. Vai ficar assim, moço. Qualquer coisa eu não vou ficar sem ver os comentários hoje. Não tem jeito. Queria tanto ficar visualizando, mas não tá dando. Mas vamos lá então. Tá bom o áudio aí? O fundo não tá muito alto não. Tá dando para conciliar? Então nós vamos falar hoje nosso tema é a lição 6, né? Que fala a condição dos gentios sem Deus, né? Gentios, né? Quem são os gentios? A igreja sabe me responder? Por que gentios? Quem são os gentios? Quem é o povo gentílico, né? Da onde que surgiu esse negócio de gentil, de povo gentílico? Os irmãos sabem me dizer? Eu vou rolar aqui os comentários para ver se alguém tem alguma coisa para me dizer a respeito disso. Qual é a origem desse termo, né? Povo gentil, povo gentílico. Da onde que surgiu isso, irmãos? Quem é esse povo, né? Esse povo gentílico. Os irmãos podem falar aí. Eu vou rolar aqui na barrinha. Quando eu fizer pergunta, eu rolo para eu poder ver se tem resposta. Tá bom? Vamos começar a aula já com uma perguntinha para agitar as águas aí. Já tem 20 pessoas aí. Espero que estejam todos acordados. Ai, qual é a origem do povo gentílico? Do termo povo gentil. E aí, irmãos? Ninguém? Ah, o Felipe Oliveira representou aí aquele que não é judeu. Exatamente isso, irmãos. A palavra gentil ela designa, né, um não israelita. Alguém que não é do povo judeu era considerado como um povo gentil, tá bom? Então, o Felipe aí representou a igreja aí, mostrou que está acordado na aula. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, irmãos. Então o tema de hoje, a condição dos gentios sem Deus. Então vamos lá, texto áureo. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então esse é o texto áureo. A verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, outrora sem Deus, mas por meio de Cristo, os gentios, os que não eram judeus, os que não eram israelitas, tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. E a gente vai ver tudo isso na Bíblia, daqui a pouco aqui no decorrer da nossa aula, amém? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler um trecho de Efésios, tá? 2 versículos ali, o 11 e o 12, e um trecho de Romanos, 4, do 12 ao 14. Tem na revistinha, mas os irmãos podem estar abrindo na Bíblia também, tá? Então, Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, tá? É o primeiro que a gente vai ler aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá? Então isso aqui faz parte da carta que o apóstolo escreveu ali aos Efésios, né? Fazendo com que eles se lembrassem. Perdão. Fazendo com que eles se lembrassem da sua condição antes de Cristo os alcançarem, né? Em Romanos, no capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vou ler aqui que diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então aqui ele está dizendo, né, que ser herdeiro, né, porque a promessa de que havia de ser herdeiro não foi feita pela lei, ela foi feita pela fé, né? Abraão, ele creu e ali ele e sua esposa gerou já numa idade avançada e a sua fé, ela lhe foi imputada por justiça, né? Deus abençoou todo aquele que foi descendência de Abraão, né? O Senhor lançou uma promessa e isso não estava vinculado à lei, a lei veio depois, né? Então ele está fazendo, o apóstolo Paulo está dando ênfase aqui, nesse trecho que estamos lendo aqui de Romanos. Vamos aqui ver o seguinte, tem aí na revista de vocês, deixa eu só aumentar aqui para me enxergar melhor. Os 3 objetivos específicos da aula hoje: conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, né? Então a gente vai conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, vamos entender, né, de uma ótica espiritual. Vamos deixar bem claro qual era a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então essa era a condição nossa condição, né, irmãos? Que nós somos considerados, éramos considerados como gentios, né? Antes de aceitarmos a Cristo, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui no... Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, quais são essas 5 formas de privação? Estavam sem Cristo, separados de Israel, por isso eram gentios, alienados quanto à promessa, não conheciam a promessa, porque eles não eram considerados do povo judeu, então eles não tinham nem conhecimento da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a condição dos gentios antes da regeneração, né? Antes dele ser gerado de novo da água e do Espírito, né? Então eles eram incircuncisos, tá? Logo estudaremos cada um desses aspectos, que é o que a gente vai ver aqui no decorrer da aula de hoje. Eu costumo, só uma brincadeira aqui, né? Quando eu tô brava com alguém, quando alguém me deixa revoltada, eu não posso xingar, né, irmão? Eu sou crente, mas eu chamo de incircunciso. Mas é um incircunciso mesmo. Lá na minha empresa o pessoal já tá acostumado já. Mexeu comigo, me irritou, já chamo logo de circunciso. Mas é só uma brincadeira, né, irmãos? Mas vamos lá. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, antes de Cristo, né, havia ali uma discriminação, né, da parte dos judeus para com aqueles que não eram judeus, para aqueles que eram gentios. Eles eram desprezados, eles eram
desconsiderados no meio dos judeus, literalmente dizendo. Havia realmente ali um preconceito e uma discriminação para com eles, tá? Então vamos lá. O conceito, qual era o conceito, né, que é o nosso primeiro objetivo, né, da circuncisão? Mas a gente vai tentar colocar isso aqui de uma ótica espiritual, que esse é o objetivo da aula, né? Mas a gente precisa entender o sentido carnal para poder entender o espiritual. Então, qual que era o conceito da circuncisão? A circuncisão era uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E esse ato ele era praticado em todo menino que nascia até, deixa eu ver aqui, até o 8º dia de vida, tá? Tudo isso foi determinado na lei, né? De que todo o cidadão judeu, todo descendente judeu, ou até mesmo qualquer escravo que fosse comprado por dinheiro pelo povo judeu, ele deveria ser circuncidado, né? Mas esse escravo já chegou lá adulto, mas ele tinha que ser circuncidado, para ele poder fazer parte ali daquele povo, para ele poder habitar com aquele povo, para ele poder comer com aquele povo, ele precisava ser circuncidado. Era a lei, né? Era a lei ali entre os judeus de que se fosse feito dessa forma. Então, o conceito da circuncisão era isso que acontecia, era dessa forma que acontecia. Mas tem um porquê, tem um propósito, né, nisso tudo. Então, eu vou ler aqui um versículo na Palavra de Deus, que eu separei, em Gênesis 17, 10 e 11, que ele dá respaldo, né, e explica ali por que eles tinham que ser circuncidados, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui é dentro da palavra. Então, eu vou ler aqui para os irmãos. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de concerto entre mim e vós. Então, isso foi determinado por Deus, né? E era um sinal de que havia entre eles e Deus uma aliança, que havia entre eles e Deus um concerto, um tratado, né? Então, a circuncisão, ela tinha esse significado e esse propósito para o povo judeu. Eles entendiam que, por eles serem circuncidados, eles estavam ali afirmando que eles pertenciam a Deus, que eles tinham uma aliança com Deus, que eles tinham participação, né, nas coisas de Deus, né, nas promessas de Deus, tá? Então, só para os irmãos entenderem aí, biblicamente falando, quem não era circuncidado era tido por incircunciso e, consequentemente, ele era excluído da aliança. Você não é circuncidado, então você não tem aliança com Deus, você não faz parte do nosso povo, você não tem direito às promessas, você não participa da mesa, e era totalmente excluído ali das práticas, né, e do povo. Ele era discriminado literalmente. A circuncisão era um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, simplificando aqui, só tinha dois povos. Ou era o povo judeu, ou era o povo gentílico. Fosse amorreu, jebuseu, que fosse, não importa. Era gentílico, era um povo gentílico, para eles era gentil. Não era judeu, era gentil, tá? Então, vamos lá. Então, o significado religioso da circuncisão. Agora vamos ver a parte religiosa da circuncisão. O significado religioso aponta para a santificação. Por quê? As práticas idólatras, daquele período, elas estavam fortemente atreladas a práticas sexuais depravadas, né? Então, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né? Se você for ler nas histórias bíblicas e até mesmo se você for ver a história do mundo, você vai ver que muitos deuses pagãos, muitas deusas, né, que eram ali adorados, idolatrados, eles estavam vinculados a práticas sexuais depravadas, né? Práticas sexuais em grupo, pessoas do mesmo sexo, enfim. E tudo isso era praticado até mesmo dentro de templos, né, religiosos,
com a finalidade e o objetivo de oferecer aquela prática sexual depravada como um sacrifício ali para os seus deuses pagãos. Então, vendo isso, circuncidar o prepúcio ali do macho, né, era um sinal, ele ficava marcado, e aquilo ali era para ele se lembrar de que ele servia ao único Deus vivo, de que ele não poderia se dar a essas práticas sexuais depravadas. A circuncisão, ela fazia ele lembrar todos os dias e entender que ele estava debaixo da lei de Moisés, né, da lei mosaica, e não podia se prostrar diante de outros deuses e nem se deixar levar por aquelas práticas diabólicas, né, enganosas. Então, o significado religioso apontava para a santificação, era uma marca. Toda vez que eles olhavam ali, eles lembravam quem eles eram, descendentes de quem, debaixo de qual promessa, vinculados a qual aliança, que tinha qual lei, qual regra, e ali eles perseveravam naquilo e tinham aquilo como uma honra, como um privilégio, né, de ser o povo de Deus, de ser o povo escolhido de Deus. Amém? Então vamos lá. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Eles nem se sentavam na mesa para comer se aquela pessoa não fosse circuncidada. Evangelista Paulo? Vamos ler? Vamos ver? Atos 11, versículo 3. Lá nessa situação aqui de Atos 11, Pedro ele é acusado em Jerusalém por entrar na casa de varões incircuncisos e comer com eles. Então Pedro estava ali pregando, estava ali tentando propagar o evangelho, e ele foi acusado, né, pelos religiosos ali, pelos judeus daquela região, de se sentar com incircuncisos, entrar na casa deles e comer com eles, o que era totalmente inaceitável, né, por eles antes da graça, antes de Cristo. Mas eles não sabiam que Cristo já havia trazido uma revelação para Pedro, né, acerca de que a salvação ela tinha se estendido também para o povo gentílico, né? E Pedro precisava trazer essa palavra, essa ministração para que os judeus pudessem compreender, né, que a graça tinha se estendido também para o povo gentílico. Mas eu só quis abrir aqui essa analogia, essa palavra para os irmãos entenderem, né, que até o comer e o entrar na casa de um incircunciso era inaceitável para eles, para vocês verem como que era, eles levavam assim extremamente a sério essa condição de ser circuncidado e de não ser circuncidado. Levam ainda, né? Então vamos lá. Agora a gente vai chegar aonde é o aprendizado nosso aqui principal, né? Dessa primeira parte da aula. A circuncisão do coração. Eu vou ler aqui porque é importante. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. É isso que ele destaca aqui no texto que a gente leu no princípio da aula. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada por mãos humanas, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então eu quero abrir lá, em Romanos 2:29, e eu quero ler com vocês. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Então o apóstolo Paulo ele traz uma boa nova, né? Então agora é judeu aquele que é circuncidado no seu interior, aquele que teve o seu coração transformado, né? No espírito, não na letra, né? Porque aquele que obedece à letra, aquele que obedece à lei, ele bate no peito e fala: não, eu estou enquadrado na lei, eu mereço
Eu mereço ser participante porque eu estou andando em dia com as regras, com a lei. Então eu sou o cara porque eu estou obedecendo a lei. Agora, aquele que é circuncidado no coração, não na letra, né? O louvor não vem do próprio homem, não vem do seu próprio esforço, não vem do seu próprio braço, mas é de Deus. A honra e a glória é de Deus. Então essa é a circuncisão que o apóstolo Paulo estava pregando e querendo introduzir ali, fazer com que os judeus compreendessem, né? Que melhor do que a circuncisão feita na carne por mãos de homens, era a circuncisão feita no coração, por meio de Cristo, a qual o homem era convencido do pecado. E ele já não tinha mais nenhuma associação ao pecado, porque ele foi transformado, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, né? E por meio de Cristo agora ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo disse, isso é muito melhor, né? Porque não é algo que a pessoa está se obrigando, está se submetendo àquela lei, mas ela realmente foi transformada. Ela já não tem mais prazer, né, naquilo que é pecado, né? Ela automaticamente, como a gente viu na aula passada, né? Ela produz bons frutos, não para ser salva, mas porque ela é salva. Então é totalmente diferente, né? E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo ali explicar, né, e ministrar para todos. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, tá? Então, o sinal do povo gentílico de pertencer a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, não mais, né? Mas sim o ser uma nova criatura. Vamos ler? Gálatas 6,15. Tá aqui, ó. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Glórias a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Então vamos seguir aqui. A circuncisão da nova aliança. Gente, 9:30, já a hora voa. A circuncisão da nova aliança. Esse assunto, né, a circuncisão da nova aliança, onde já não era mais necessário fazer aquela cirurgia ali, né, no prepúcio do órgão sexual masculino ao 8º dia de vida. Então, a circuncisão da nova aliança é essa que nós acabamos de ver aqui. Ela gerou inúmeras discussões entre os judeus e o povo gentílico que havia sido alcançado pela graça, que havia sido alcançado por intermédio de Cristo, aonde já o circuncidar ou não circuncidar já não tinha mais significado, mas sim o ser uma nova criatura, né? A verdadeira transformação, a verdadeira aliança estava numa nova conduta, numa nova postura. Isso demonstrava que havia sido, que aquele povo já não pertencia mais ao mundo, mas agora pertencia a Cristo. Não estava mais debaixo da condenação do pecado, mas havia sido alcançado pela maravilhosa graça. Então isso gerou uma confusão, uma discussão, era uma literal treta entre os judeus e os discípulos, os apóstolos de Cristo que estavam pregando essa nova aliança, que estavam introduzindo ali, né, através do que eles haviam recebido de Cristo, a dispensação da graça no meio do povo. Era um conflito de época, porque os judeus acreditavam na lei, tinha que ter circuncisão. E agora, o apóstolo Paulo, que também acreditava nisso, mas foi convencido porque o próprio Deus teve um encontro com ele ali a caminho de Damasco, né? E ele foi convencido, e o seu entendimento foi aberto. Então ele mesmo agora estava pregando que a aliança agora era uma nova aliança, que havia tido uma mudança, que havia tido uma restauração, uma mudança no propósito da circuncisão, né? Então o apóstolo Paulo estava ali pregando isso, mas havia muita contenda, irmãos. Os judeus não aceitavam, eles continuavam não aceitando que os discípulos que se diziam servos de Deus, se diziam servos do Senhor,
sentassem para comer com os circuncisos, né? E esse foi o motivo, né, de haver o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né? Que foi ali onde eles se reuniram e deliberaram sobre esse assunto e discutiram ali de uma forma ali que eles não aceitavam, né? Os judeus não aceitavam. Então ali houve ali aquela ministração, né, em Atos, que a gente vai ver lá em Atos capítulo de número 15, né? E houve ali toda uma ministração e aonde foi enfatizado a nova aliança. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, tá? Então, essa é a circuncisão na nova aliança. Qual, evangelista Paula? Não ficou claro para mim. A circuncisão somos nós que servimos a Deus, tá? No Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então nós sabemos que nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E que não tem como a gente se achegar a Deus se não for por meio de Cristo. E não tem como a gente se achegar a Cristo se não for por meio da fé. Se a gente não declarar que a gente crê nele, né? Então, pela fé, nós somos alcançados por essa maravilhosa graça. E como a gente já viu nas aulas passadas, isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Então nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E com isso nós fomos sim circuncidados, mas aqui dentro do nosso coração, né? Nós fomos marcados por esse encontro com Cristo, por essa maravilhosa graça, né? Por esse trabalhar do Espírito Santo de Deus, né, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, né? E nós não somos cumpridores de regras, nós somos guiados pelo Espírito, né? A gente não faz mais o que a gente quer, mas a gente faz aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Nós somos uma nova criatura. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim, né? Então essa é a circuncisão da nova aliança, tá bom? Então vamos seguir. Deixa eu ver se eu vou ler esse versículo aqui. Filipenses 3:3, que está aqui no finalzinho do primeiro tópico. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Porque nós adoramos porque somos convencidos pelo Espírito de Deus, né? Então nós somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Porque os judeus, por causa da lei, eles criaram aquela expectativa de que para ser salvo, eles precisariam se submeter às leis, e tinham ali todas aquelas regras, então eles achavam que a salvação deles dependia do seu esforço, do seu cumprir a lei, né? E não era isso, né? Na verdade, nós precisamos ter entendimento de que a salvação, ela vem por meio de Cristo, né? E todo aquele que nele crer será salvo, né? Então, e essa fé não vem de nós, é um dom de Deus. Então, não existe em nós mérito algum para que sejamos salvos, né? O obedecer, o se submeter a regras, o participar de todos os cultos, subir no monte, não faltar na escola dominical, irmão, isso é importante? É. Por quê? Porque vai te manter vivo, vai te manter conectado com a igreja, vai te manter meditando na palavra, se empenhando nas coisas que são do reino dos céus. Isso vai te ajudar a manter a chama acesa, né? Conectado com o povo de Cristo, né? Mas a salvação, ela não vem das obras. E o judeu, ele estava... a forma deles de crer e de entender está atrelada à sua conduta, né? A sua postura, ao que eles fazem, e não a Deus, e não a redenção, a graça, a misericórdia de Deus, mas sim ao seu comportamento. Eu mereço ser salvo porque toda a minha vida eu cumpri as leis e os mandamentos. Não foi isso que aquele jovem rico, quando se aproximou de Cristo, ele falou: o que eu faço? O que eu faço para me alcançar essa salvação? O que eu faço? E aí o Senhor falou para ele, né?
cumpre os mandamentos. Ele falou, não, eu já cumpro os mandamentos. Eu já cumpro os mandamentos desde sempre. Eu sempre cumpri os mandamentos. Então o Senhor Jesus olhou para ele e falou, vende tudo o que você tem e dá para os pobres. E ele foi embora entristecido. Por quê? Porque ele achava que ele cumprindo a lei e os mandamentos, ele já estava garantido. E ele foi ter com Jesus para saber. E quando Jesus falou para ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele percebeu que o coração dele estava nas riquezas, que o coração dele verdadeiramente não estava no Senhor, né? E que verdadeiramente ele não estava cumprindo a lei como ele achava que estava cumprindo, né? Ele não aceitava se abster das suas riquezas. Ele não havia tido uma entrega total. A confiança dele continuava nele, nas suas riquezas, nos seus bens. E ele não estava disposto a depender de Cristo, a depender de Deus. Porque fé é isso. Fé é você aceitar ser dependente, né? A gente quer ser independente, mas ter fé é você aceitar que você é dependente de Cristo. Então, vamos lá. Tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Antes da regeneração, eles viviam... Eles quem? Os gentios, tá? Antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e sem Cristo, tá? A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Eles desconheciam a Cristo e eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, antes da regeneração, o povo gentil, ele tinha uma vida sem Cristo. Ele desconhecia qualquer possibilidade de redenção, de salvação, das promessas, do propósito do Senhor para com toda a humanidade. Eles não sabiam de nada. Eles viviam numa religiosidade e estavam excluídos de toda a promessa. Eles desconheciam a Cristo e eram indiferentes às promessas acerca dele. Eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 8, vou ler 3 versículos, do 8 ao 10. Deixa eu ver se dá para ler tudo eles. Dá. Que diz assim: Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhe dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo? Deus falou, eu libertei eles da escravidão. Mas eles se esqueceram, eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Então agora eu vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança, eu vou colocar a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. O que é isso? Isso é a regeneração. É uma nova criatura, é uma nova vida, né? É o Espírito Santo dentro de nós, agindo com gemidos inexprimíveis, nos convencendo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nova aliança e esse foi o propósito de Deus, porque nós estávamos completamente sem Cristo, numa vida completamente desconectados de Cristo, sem entendimento da possibilidade de salvação, nada, completamente desligados, vinculados às mais diversas religiosidades, aos mais submetidos a vários deuses, a várias religiões, a várias seitas, mas completamente desprovidos da verdade e da graça de Cristo. Mas agora ele faz uma nova aliança, onde as suas leis estariam aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração, né? Então não estava mais ali no Torá, né? A lei não estava somente ali, aqui, ó, na palavra, mas a palavra estaria na nossa mente e no nosso coração, né?
A tua palavra esconde e guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando o nosso coração, a nossa mente é circuncidada pelo poder da palavra, quando ela é marcada pelo poder da palavra, aí nós somos uma nova criatura e somos participantes da nova aliança que o Senhor fez para o seu povo e estendeu para os gentios. Amém? Tá tudo bem até aí, irmãos? Os irmãos querem perguntar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, quer fazer alguma observação? Pode falar, tá? Que eu tô rolando os comentários aqui e vou observando aqui se eu ver alguma coisinha que os irmãos colocar, a gente vai colocar na aula aqui para acrescentar, tá bom? Vamos lá. Separados da comunidade de Israel. Então haviam desvantagens, né? Porque os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então tá, vamos lá. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora somente feita a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Irmãos, triste, né? Você estar nesse mundo e saber que você não tem direito à salvação só porque você não é judeu, só porque você não é daquele povo, né? Só porque as promessas de Abraão não se estendiam sobre a sua vida, né? É uma constatação ruim, triste, né? Não ser participante dos privilégios da aliança que Deus fez com o seu povo judeu, né? E é uma constatação triste para os gentios, isso, né? Mas graças a Deus que agora, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Como assim, evangelista Paulo? Os judeus, beleza, descendência de Abraão, mas os gentios se tornaram descendência de Abraão por causa de Cristo? Sim. Quer ver na Bíblia? Gálatas 3:29. Nem sei se a gente já leu esse versículo aqui em algum outro trecho, mas se a gente ler, eu vou ler de novo. Gálatas 3:29. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Olha que bênção. Agora, o povo gentil, por meio de Cristo, são sim considerados filhos de Abraão e, consequentemente, estão debaixo das promessas que o Senhor fez a Abraão, tá? Então, deixa eu só ver deixa eu abrir esse versículo aqui. Romanos 9:4. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus, tá? Olha isso. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Olha que maravilha! Nós não tínhamos nada com Deus, irmãos. Estávamos completamente separados de Deus. A salvação não se estendia até nós. Mas por meio de Cristo, nós somos participantes. Nós que não éramos filhos, nós que éramos criaturas, passamos a ser filhos adotivos. E passamos a ter os mesmos direitos e os mesmos privilégios dos filhos, vamos se dizer assim, dos filhos biológicos, né? Ali considerados por Deus. Nós somos filhos adotivos, mas somos herdeiros e participantes da mesma promessa. Temos os mesmos direitos, temos a mesma herança, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? De todas as promessas, de todas as bênçãos e todos os privilégios que estavam reservados apenas para os judeus. Vamos lá.
nós estávamos, os gentios, alienados, né, aos pactos das promessas, totalmente alheios, totalmente desvinculados dos pactos e das promessas. Não era conosco, aquilo ali era para os judeus. Aquelas promessas, aquela salvação, a vida eterna, tudo isso não era para nós, era para os judeus, né? Estávamos completamente separados da comunidade e sem conhecimento nenhum dos vários pactos que Deus havia estabelecido com os judeus, porque nós não fazíamos parte de nada disso, tá? Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico. Vamos ver que pacto que era esse? Gênesis 12, 1, 3. Nós vamos falar de 3 pactos aqui, o abraâmico, o mosaico e o davídico. E vamos ver eles aqui na palavra do Senhor. O povo gentil, veja bem, não tinha absolutamente nada a ver com esse pacto. Ele estava completamente do lado de fora desse pacto e dessas promessas. Tá? O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a tua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. As famílias, descendência, né? Farei de você uma grande nação, né? Então, abençoarei os que o amaldiçoarem, os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, por meio de você. Então, aqueles que saírem de você, todas as famílias que saírem de você, serão benditas, serão abençoadas. E as que não saíram? Gálatas 3:29, por meio de Cristo, nós agora somos filhos de Abraão, somos participantes das bênçãos de Abraão. Não estávamos, não tinha vínculo, nós não éramos participantes disso, mas agora, por meio de Cristo, nós adquirimos essa possibilidade, né? Essa graça, porque agora somos filhos adotivos e tem o mesmo direito dos filhos biológicos, só para ficar de uma forma fácil de todos nós compreendermos. Vamos ler o pacto mosaico, o pacto de Moisés. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Eu vou ler só alguns versículos porque são muitos, tá? Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Vou ler só esse primeiro versículo do pacto mosaico. Olha aqui como é que está o final desse versículo. O Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Então havia um privilégio. Havia um privilégio para o povo judeu. Havia um privilégio para os israelitas, para os descendentes de Abraão. Havia um privilégio para aquele povo que estava recebendo aquela lei mosaica. E nós não tínhamos parte nesse privilégio, né? E Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele estendeu a sua graça sobre os povos gentios. E todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não tínhamos parte, agora temos parte, né? Agora essa promessa também é para nós. Agora essa palavra também é para nós. Deus o colocará acima de todas as nações da terra. Essa promessa agora, ela se estende sobre a tua vida e sobre a minha vida, por causa de Cristo. Todos quanto recebeu quem? A Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não éramos filhos, não tínhamos parte, não tínhamos herança, não tínhamos conexão alguma. Cristo nos conectou. Maravilha, né? E vamos ver aqui o terceiro pacto, que é o pacto davídico. Nós vamos ler aqui em 2 Samuel, versículo 7, do 13 ao 16, que diz assim: Ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Né? O Senhor estava se referindo ali a Salomão. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor,
como retirei de Saul quando o removi de seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. Para sempre o seu trono será estabelecido para sempre. Então, pacto davídico, né? Para sempre o seu trono será estabelecido. Não retirarei dele o meu favor, né? Se ele pecar, eu vou corrigir. Mas eu não vou retirar dele o meu favor. A minha mão estará sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu reinado. Então, a gente vê ali a aliança e o compromisso de Deus para com o seu povo, né? A qual, no decorrer da história, ele manifestou através de vários pactos, né? Dentre eles, esses que a gente mencionou aqui, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, né? Através de Moisés, e esse pacto através de Davi, né? Da descendência de Davi. Então, a gente vê ali que Deus tinha um compromisso e uma aliança muito singular, muito própria entre ele e o povo judeu. Não tinha gentil nessa história, irmãos. Eu fico pensando, e a palavra não me mostra o que pode ter acontecido, e eu já refleti muitas vezes acerca disso, e tem coisas que a gente não sabe, né, irmão? Somente o Senhor é que vai nos revelar num período apropriado, aí, talvez quando nós estivermos lá na eternidade. Mas eu fico pensando, e todo aquele povo que pelejou contra Israel, né? Quantas pessoas morreram, quantos gentios morreram sem conhecimento, sem saberem. Puxa vida, será que Deus foi injusto com eles? A gente não quer pensar, mas a gente tem que pensar e refletir sobre essas coisas. E tem coisas que a gente não vai ter resposta, mas eu tenho certeza que o Senhor, ele não é injusto e que ele tem uma explicação apropriada. E nós temos que ser gratos a Deus, né? Porque nós somos nascidos nessa dispensação da graça, né? Viemos depois de Cristo. E isso é maravilhoso para nós, porque nós temos a oportunidade, né? De ser impactados com a verdade e permitir que essa verdade transforme a nossa vida. É um privilégio, né? Nós termos nascido nessa dispensação da graça. Mas eu não consigo deixar de pensar naqueles que nasceram na outra dispensação antes dessa, né? O que terá sido desse povo? O que terá sido dessas pessoas? Qual será o destino dessas pessoas, né? Na eternidade, né? Não sei. A Bíblia não me mostra isso. Mas eu sei que Deus é justo. E que, de alguma forma, o nosso entendimento vai ser esclarecido acerca de muitas lacunas e coisas que, ao meditar na palavra, nos vem à mente, porque refletir na palavra nos traz esclarecimento, mas também nos traz algumas questões como essa que eu coloquei aqui para os irmãos. Inclusive até desafio os irmãos, se os irmãos tiverem algum entendimento acerca disso, que os irmãos tragam para a gente na próxima aula ou pontuem nos comentários, porque não sabemos, né? Eu não encontrei registro na Bíblia Sagrada acerca dessas pessoas. O que nós sabemos é que aquele que é de Deus, aquele que é considerado filho de Deus, ele tem a eternidade, e aquele que não é, está fadado à perdição eterna, né? E olhando para essas pessoas que nasceram nessas outras dispensações, nos parece injusto, né? E nós não sabemos, não temos essa capacidade de julgar, né? Mas eu tenho certeza que no tempo oportuno o Senhor vai nos esclarecer o entendimento acerca disso aí. Vamos lá. Então tá. Falamos dos pactos, então de alienados da promessa, de não pertencentes à promessa, de excluídos da promessa, por meio do sangue de Jesus, nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa que está lá em Gálatas 3:29, que nós já lemos aqui. Então aqui, irmãos, só para a gente finalizar no tópico 3, o povo gentil estava sem esperança em Deus. Esperança está vinculado à ideia de confiança, né? Nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Que promessas? Da eternidade, da vida eterna, né? De que essa vida aqui não é o fim, né? Porque somos filhos de Deus, temos um tratamento diferenciado, somos protegidos, somos cuidados, né? Estamos debaixo da sua provisão, da sua proteção, né? Da sua bondade, da sua benignidade. E Deus faz sim diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aquele que está vinculado a nova aliança,
ele tem um entendimento de que ele pode confiar, ele tem um Deus em quem confiar. Ele sabe que ele não está sozinho. Mas o povo gentil não, irmãos. Ele estava sem Deus e sem esperança. Ele vivia, crescia, casava, morria, mas ele não tinha esperança, ele não tinha expectativa. Ele era enganado, né, irmãos? Por várias seitas idólatras, mas ele não tinha de fato algo que lhe concretizasse a ideia de uma salvação, de uma proteção, de uma provisão. Eles eram enganados por seitas malignas, mas de fato eles não tinham esse respaldo como o povo judeu tinha. Os gentios não tinham. Sem Deus, sem esperança. Tá. Eles também não tinham esperança, irmãos, porque naquele tempo a filosofia grega ela afirmava que depois da morte não tinha mais vida. Tipo, depois da morte não tinha mais nada. Sabe, antes de nascer, você se lembra alguma coisa antes de você nascer? Não, você não lembra porque você não existia, você não tem história, você não tem memória, porque você não existia. Então eles tinham a filosofia de que depois do túmulo, depois da morte, não havia mais nada. Então o gentio ele era assim, sem Deus e sem esperança, né? E eu quero ler aqui, irmãos. Eles ignoravam a promessa, então eles não sustentavam nenhuma esperança. Eu quero ler com os irmãos aqui 1 Coríntios 9:10, que diz assim: será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito, e portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Então aqui está falando, né, do direito de participação, né, das promessas de salvação, porque aqui já em 1 Coríntios 9 já era o apóstolo Paulo falando e dando a entender, né, que aquele que não tinha esperança, aquele que não tinha Deus, agora ele tem, né, aquele que ara deve ter esperança de receber uma parte na colheita, né, louvado seja Deus. E aqui também, irmãos, 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta a salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então a tristeza que é da vontade de Deus é aquela que nos faz nós nos arrependermos do pecado. Essa gera vida, né? Mas a tristeza segundo o mundo não, ela gera remorso, e o remorso ele gera morte e não gera a vida. Então eles não tinham esperança. O gentio não tinha esperança, ele é sem Deus e sem esperança, mas por causa de Cristo, agora ele tem participação, né? Tanto na semeadura quanto na colheita. Por causa de Cristo, agora ele produz uma tristeza, mas para o arrependimento, não uma tristeza para a morte e para uma morte eterna, né? Houve uma mudança no futuro, né? No destino do povo gentio. A falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então eles não tinham esperança, não tinham promessa, não tinham expectativa, consequentemente não tinham Deus, né? Porque quem tem Deus tem tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir aqui, só para a gente finalizar. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significava que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Porque o homem, ele tem a necessidade de crer. Ele foi criado para adorar. Então, se ele não adorar a Deus, se ele não tiver o entendimento de que ele foi criado para a glória de Deus, ele vai adorar um time de futebol, ele vai adorar um Deus pagão, ele vai adorar um filho, ele vai adorar um relacionamento, ele vai adorar um emprego, uma profissão, alguma coisa ele vai adorar. Porque dentro do ser humano existe o propósito, o significado para o qual ele foi criado. E a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Quando nós não servimos para o louvor da glória de Deus por falta de entendimento e de conhecimento de que esse é o propósito e o significado da nossa vida, nós vamos fazer isso para coisas, para objetos, para times de futebol, para seleções,
enfim, nós vamos depositar essa devoção, essa fé, essa adoração em alguma coisa, né? Como é que fala quando a pessoa é fanática, né? Virar fanático de alguma coisa, né? Por quê? Porque por falta de conhecimento, porque por estar desprovido do conhecimento e do entendimento de Deus, o ser humano ele se voltava para alguma coisa ele adorava, alguma coisa ele acreditava, algum Deus ele servia, né? Mas ele estava sem Deus no mundo, né? Isso significa dizer que as vidas dos gentios eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinham eles escravizados, né, em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, né? E não é diferente dos dias de hoje. A gente vê as pessoas que não têm conhecimento da verdade, que não foram alcançadas pelo Evangelho, né? Que ainda não tiveram seus corações marcados pela palavra, circuncidados pela verdade, elas vivem escravizadas, né? Por divindades, por demônios, né? Que por trás de santos, né? De imagens de escultura, de alguma religião pagã, eles acham que estão sendo amparados e que estão sendo conduzidos e que estão no caminho certo, mas na verdade estão sendo enganados e escravizados, né? Por isso que a gente vê tantas pessoas, né, que se dizem religiosas, que se dizem devotas de alguma seita, de alguma religião, escravizadas, irmãos, escravizadas no vício, escravizadas na mentira, escravizadas na homossexualidade, escravizadas no pecado, debaixo do jugo do pecado. Então a gente vê que ali não houve uma libertação, houve sim uma dependência, uma escravidão, né? E eles acham que tá tudo bem, né? Porque não chegaram ao entendimento da palavra. Porque é como aquele jovem rico, né? Cumpria todos os mandamentos, mas vender tudo que ele tinha e dar para os pobres já era um pouco demais. Por quê? Porque ele estava apegado às coisas deste mundo, né? O seu coração não havia sido circuncidado, não havia sido marcado com a palavra da verdade. Porque aquele que tem o coração circuncidado, marcado pela palavra da verdade, o seu coração não está nas coisas deste mundo. O seu coração está no reino de Deus. Ele vive aqui, ele trabalha, ele conquista as coisas, mas o seu coração não está nessas coisas, porque ele sabe que tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus, é as promessas do Senhor. Então é nisso que ele tem que estar apegado, é nisso que ele tem que estar com o seu coração vinculado, né? Como foi quando Abraão sai do meio da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. Por quê? Porque o seu coração não estava nas coisas dessa terra. O seu coração tinha uma aliança com Deus, tinha uma conexão com Deus. O seu coração estava circuncidado. Ele tinha ali uma certeza de quem falava com ele, né? Então isso é maravilhoso, mas o povo gentílico não tinha isso, né? E a gente vê as pessoas hoje em dia nessa situação, escravizados, enganados, né? Achando que podem servir a Deus e continuar com o pecado, né? Nós vimos aqui no começo dessa aula que a circuncisão, já vou finalizar, irmãos, que a circuncisão, ela está atrelada à santificação, a não pecar, a mudar o comportamento, a mudar a atitude. E isso não tem que ser um sacrifício, não. É uma renúncia, mas não é mais um sacrifício. Por quê? A partir do momento que o nosso coração é circuncidado pelo poder da palavra, que nós somos marcados pela palavra, o poder do pecado já não opera mais em mim. Quem opera em mim agora é Cristo. É Ele que tem o domínio, é Ele que tem o controle da minha vida. Aquilo que outrora era difícil para eu fazer, agora eu faço com facilidade, porque agora eu vivo a vontade de Deus e não mais a minha vontade, né? Então isso é maravilhoso, né, irmãos? Só para os irmãos entenderem aqui. Então, felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, que eu vou ler aqui. João 17:3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Para a gente fechar a aula com um versículo maravilhoso, né? Eu vou ler a conclusão aqui e vou ler de novo esse versículo para a gente fechar com ele, combinado?
para a gente encerrar a aula de hoje. Então, os objetivos aqui eram os irmãos entenderem, né, a condição do povo gentil, o que era a circuncisão e qual é a circuncisão segundo a nova aliança que está em Cristo Jesus. Eu acredito que a gente conseguiu chegar lá, né? E então vou ler a conclusão aqui. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, separados do concerto e da promessa. Não conhecíamos o concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus, não tínhamos expectativa. Nem passava pela mente do povo gentil tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Nem nos nossos mais belos sonhos. Desconhecíamos. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa. E revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, fechando com o versículo aqui, João 17:3. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, é essa maravilhosa graça que se estendeu aos gentios, que outrora não tínhamos nenhum conhecimento disso, né? E mais maravilhoso ainda foi esse novo projeto dessa nova aliança, né? De circuncidar o nosso coração, né? Você foi marcado pela palavra da verdade. Existe uma marca, assim como havia uma marca nos judeus, que era a circuncisão, e toda vez que eles olhavam para aquilo ali, eles se lembravam. Hoje existe uma marca aí no teu coração. E essa marca se chama Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz, né? Todas as vezes que nós olhamos para essa marca, todas as vezes que nós olhamos para a cruz, todas as vezes que nós olhamos para a palavra, para o sacrifício de Cristo, nosso entendimento é renovado acerca de qual é a nossa postura, de quem somos nós agora, né? Diante do reino de Deus, né? Somos filhos adotados, mas somos filhos e desfrutamos dos mesmos benefícios e privilégios dos judeus. E graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Eu quero encerrar a aula de hoje e eu quero pedir para os irmãos fazerem uma oração comigo rapidinho aqui para a gente encerrar, que ó, até quando o fundo acaba aqui, musical, é porque já acabou a aula e eu trapacei. Amém? Mas vamos fazer uma breve oração. Eu percebi que hoje deu uma caída o pessoal da escola dominical aí, ó. Conversa com o pastor, irmão. Se a escola dominical não tá legal, se você acha que alguém poderia fazer melhor, eu tenho, ó, total humildade para receber isso e vou sentar aqui para aprender. Mas, ó, caiu pra caramba a quantidade de pessoas que estão participando. Se a aula não tá legal, irmão, sinta-se à vontade. Fala com a gente, conversa, fala com o pastor, vamos fazer diferente, dá sugestão, mas não deixa de participar, porque é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa comunhão espiritual. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença. Obrigado, Jesus, que estendeu a sua maravilhosa graça sobre nós, que outrora nós estávamos completamente alienados dela. Te agradecemos por essa manhã na tua presença. Eu louvo ao Senhor pela companhia de cada um dos meus irmãos presentes nessa escola dominical de hoje. Que o Senhor abençoe a todos de forma igual, dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela companhia e pela participação. E lembra do que eu falei aqui no finalzinho. Vamos melhorar. Se dá para melhorar, eu estou aberta a sugestões aí. O importante é que os irmãos participem e que a gente venha crescer junto, tá? Deus abençoe. Muito obrigada pela participação.